Para entender um pouco sobre quem são os levitas na Bíblia e para poder responder a pergunta se existem levitas hoje, a gente precisa fazer um certo resgate também. Levi é um dos 12 filhos de Jacó. É o terceiro filho de Jacó com Lia, a sua primeira esposa, depois é que Jacó se casou com Raquel. Então é Rúben, Simeão e Levi. E Moisés, que foi escolhido por Deus como o grande legislador de Israel, era da tribo de Levi. E Deus escolheu Moisés como legislador e escolheu Arão, seu irmão, como sumo sacerdote. E assim nós temos lá no livro do Êxodo a escolha de Arão e de seus descendentes para atuarem como sacerdotes. As pessoas que representariam o povo diante de Deus nas ofertas e nos sacrifícios que seriam feitos no tabernáculo, na casa de Deus, no meio do seu povo de Israel. Todos os descendentes de Levi, que seriam também familiares de Arão, estavam destacados pelo próprio Deus para trabalhar no tabernáculo. E Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E cada uma dessas 3 famílias cuidava de um aspecto diferente do tabernáculo. Um desmontava e montava, o outro transportava e o outro fazia outras tarefas. E você pode ler sobre os deveres dos gersonitas, dos coatitas e dos meraritas no livro de Números. E, portanto, levitas eram os descendentes de Levi, não necessariamente sacerdotes, porque para ser sacerdote não bastava ser levita, tinha que ser da família de Arão e de uma descendência muito específica, mas eram pessoas que cuidavam de vários serviços no tabernáculo, quando não se havia falado ainda de música. O livro de Levítico, que é o manual de instrução para que os levitas trabalhassem no tabernáculo, não tem uma referência à música. Então os levitas inicialmente trabalhavam com tudo que se referia à casa de Deus entre os homens. Daí já vai uma dica, se quiséssemos fazer um paralelo mais apropriado, a gente então diria que os levitas de hoje são os diáconos, são as pessoas que cuidam de várias coisas no templo e para o serviço do culto, e que de muitas outras maneiras estão encarregadas de coisas na casa de Deus. Os levitas só vão se associar especificamente à música quando, 400 anos mais tarde, Davi, que está preocupado com o templo, que quer construir o templo, que quer equipar a casa de Deus, compõe muitos salmos, faz muita música, ele que é poeta. E curioso, ele é poeta e músico, mas não é levita, Davi é da tribo de Judá. Ele então vai procurar destinar pessoas que já estavam associadas ao serviço do tabernáculo para a música. E aí então vai encarregar alguns da tribo de Levi, não todos e não por família específica, para cuidar da música. É interessante notar, portanto, que não foi uma instituição divina que levitas se envolvessem com música. Foi uma sugestão de Davi apropriada, porque afinal de contas os levitas estavam envolvidos nos assuntos do tabernáculo. E isso se referia, portanto, a um sistema da antiga aliança em que a casa de Deus, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, estava sendo gerida assim. Bom, Jesus Cristo é o tabernáculo de Deus entre os homens, como nos apresenta Apocalipse. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, como lemos no primeiro capítulo do Evangelho de João. E todas essas coisas agora foram cumpridas. Nós não adoramos num lugar específico, mas adoramos em espírito e em verdade. E por essa razão não existe uma tribo designada por Deus para cuidar desses assuntos. Nós temos os diáconos, que são os oficiais do Novo Testamento, pessoas ordenadas para um ministério de cuidar de tudo aquilo que possa ajudar os presbíteros a se dedicarem com exclusividade ao pastoreio ou ao ministério da palavra. Mas fora isso, não há nenhum ministério ordenado reconhecido para músicos no Novo Testamento. Porque, na verdade, todas aquelas coisas referentes ao tabernáculo, aos sacrifícios e tudo mais já foram cumpridas em Jesus Cristo. Quem acha que existe uma classe especial de crente levita com um certo ministério especial, deveria, por coerência, resolver consagrar essas pessoas da maneira como os levitas são consagrados no Antigo Testamento, depilando todos os pelos do corpo e passando por um banho de água. Eu nunca vi algum levita contemporâneo fazer um negócio desse. Outra coisa interessante, o levita podia servir só a partir dos 25 e até os 50 anos de idade. Depois disso ele tinha que se aposentar. Pode ler lá na Escritura que você vai encontrar. Eu também não vi ninguém dizendo você